Queridos amigos que acompanham o canal, hoje trazemos esse tema sensacional. Cadê a crise, meus amigos, que esse canal fala quase toda semana, um monte de dados, um monte de gráficos, e a crise não chega, e a bolsa explodindo. Hoje bateu 105 mil pontos, 10 de julho de 2019, e cadê essa crise que não chega? Tá certo, pessoal, vamos falar sobre isso hoje. Vamos entender aí as bases fundamentais econômicas, por que isso está ocorrendo e por que o canal fala tanto em crise, se mais uma vez o Brasil está crescendo tanto, meus amigos. Tá certo? Então, antes da gente começar, vamos falar rapidinho aqui as mensagens de sempre. Nós estamos aí com uma comunidade enorme. Cada vídeo que postamos, muito mais pessoas entram na comunidade. Então, mandem aí um e-mail para esse endereço que está na descrição e façam parte dessa comunidade extraordinária que todos nós aprendemos, inclusive nós aqui do canal, aprendemos muito com o pessoal que está entrando aí. Tá certo, pessoal? Então esperamos vocês. Se demorar um pouquinho, nos desculpe, no máximo uma semana aí a gente consegue incluir todo mundo. Se passar uma semana e vocês não forem incluídos, mandem mais um e-mail perguntando se está tudo bem, mas esse é o prazo que tem demorado. Tá certo, pessoal? Então, meus amigos, indo aí diretamente, né, a questão do vídeo fundamental, até essa provocação, né, será o Brasil a nova Grécia, mais no sentido positivo. Vamos mostrar aí mais pro final do vídeo que a Grécia realmente ela se superou, ela saiu da desgraça que ela passou, mas exatamente essa é a provocação. O Brasil ainda vai ter que passar pelo pior, pessoal, não pelo Brasil em si, pois o Brasil está finalmente cumprindo todos os quesitos aí fundamentais da economia, está ajustando a sua parte fiscal, depois de tantos anos aí de finanças irresponsáveis, mas o grande problema não é o Brasil, sempre falamos isso nos nossos vídeos, desde que as reformas começaram, desde a época do Temer, na verdade, as reformas começaram. Hoje a primeira fase lá da Previdência foi realmente aprovada, é um pequeno passinho aí para um grande destino glorioso que o Brasil tem pela frente, mas não tem jeito, meus amigos, o grande problema que o canal sempre fala exatamente está fora, não está dentro, não é mesmo? Se dependesse do Brasil, nós realmente acreditávamos aí que essa bolsa não teria fim, que logo logo a economia voltaria a crescer, mas infelizmente realmente não é isso que o canal acredita, pelas bases mundiais, meus amigos, as bases globais da economia, elas não vão permitir que isso ocorra. Tá certo, pessoal? Então a gente vai demonstrar isso muito melhor aí no final do vídeo. A gente vai só passar pelas notícias aí do mercado, principalmente os sites aí estrangeiros que trazem, né, como a gente sempre fala, nossa mídia é uma verdadeira porcaria, nunca fala a coisa como deve, sempre um bando de notícia, né, alienante aí para as pessoas não pensarem. Então a gente tem que buscar essas fontes fora do Brasil, meus amigos. Tá certo, pessoal? Então fiquem até o final. A gente vai passar aí brevemente pelas principais notícias aí que a gente teve essa semana, que mostra exatamente o quão perigoso está esse mercado financeiro neste momento. Tá certo, pessoal? Então, começando ali, uma notícia realmente incrível, né? Ele tá falando aqui da própria Bloomberg, né? Falando que realmente os bonds aí, os títulos do mundo todo, estão sendo negociados, os títulos de 100 anos, pessoal. A gente já falou muito dos Estados Unidos, na semana passada falamos aí da Alemanha, que são basicamente os dois maiores países do Ocidente, com mais dinheiro, com mais reserva de ouro, com mais poder político, com mais ambiente comercial e jurídico, né, para fazer negócios seguros, e realmente a procura de títulos de 100 anos nesses países está enorme, e a Bloomberg trouxe aqui um outro dado. Realmente aí vocês veem os gráficos do México, né? O mesmo está acontecendo com o México e a Argentina, aí vocês podem ver também, teve uma inversão ali do yield, ou do yield, né? Quem gosta aí de falar inglês, que significa realmente que a curto prazo os investidores do mundo inteiro estão com muito medo, e inclusive a gente vai mostrar isso nessa questão da Bolsa Brasileira também, devido aí à escassez de investidores estrangeiros. Então todo esse boom que está sendo ocorrido aí na nossa bolsa é exatamente pelos investidores, principalmente institucionais. A gente vai mostrar isso mais um pouquinho para o final, mas essa notícia diz exatamente isso. Então vamos ler aqui, a gente, como sempre, traz um material de primeira aí para vocês, selecionado, resumido, para não ficar chato.
só com as informações fundamentais, então a gente vai ler rapidamente essa notícia que realmente vale a pena. Os investidores obtiveram um retorno médio de 19% este ano, com uma dívida de 100 anos dos 3 emissores mais proeminentes. Olha quem são, pessoal. Os emissores aí, Argentina, México e Petróleo Brasileiro S.A., meus amigos. Controlada pelo Estado. Isso é quase o dobro do ganho para o índice de dívida de mercados emergentes de referência. Aí ele fala aqui, né, antes da gente entrar no que ele comenta, só 2 conceitozinhos muito importantes. A gente tem o conceito aí do dovish, né, ou dove, que é uma política expansionista, né, leniente até com a inflação, voltado mais para a manutenção da atividade econômica. E a gente tem a política hawkish, ou hawk, que ao contrário da dovish, essa postura considera o maior entrave na economia e elevada a inflação, a qual precisa ser contida mesmo que custe o crescimento da economia. Então é aquela coisa, né, pessoal, expandir e retrair, né? Então quem manda nisso na verdade é a inflação. Então quando a inflação começa a subir, o governo retrai, e quando a inflação começa a baixar, o governo expande, né? É basicamente também o que ocorre aqui no Brasil, com várias aí políticas, né, do Banco Central, a questão dos compulsórios, de liberar compulsório nas contas aí, poupança e corrente dos bancos. Tem várias formas, né? O próprio Selic, aí, a taxa básica, você mudar isso, você consegue brincar aí com a economia, né? E tanto expandir quanto reprimir quando for o caso. Então ele continua, né? Uma virada dovish, ou seja, uma virada expansionista, pelos bancos centrais ao redor do mundo, empurrou os rendimentos para baixo globalmente, levando empresas como a JP Morgan Asset, a Grantham Mayo Van Otterlo e a Pickett Asset Management a buscar dívidas com vencimentos mais longos e pagamentos mais altos. Os títulos do século também oferecem maior duração, o que significa que eles provavelmente superarão à medida que as taxas caírem. Em todo o mundo, a dívida com rendimento negativo está agora em recorde de 13 trilhões. Então, pessoal, o que isso quer dizer? O que a gente sempre reitera aqui todas as semanas, né, deixa muito claro, a gente pensar uma coisa dessa é algo assustador, que simplesmente 13 trilhões de dólares da economia está em títulos com juros negativos, pessoal. Então, o que isso significa novamente, né? 13 trilhões de dólares estão investidos simplesmente para não perderem valor, meu amigo. 13 trilhões que não estão preocupados em render, só estão preocupados em não perder o seu valor. Tá ok, pessoal? Então isso é fundamental em qualquer discussão que nós formos fazer, principalmente distante de toda essa especulação, né, essa empolgação que está todo mundo aí, e infelizmente muita gente vai perder dinheiro nisso. Aí ele continua: tem havido uma disputa por qualquer vínculo com algum spread. Quanto mais tempo, melhor, disse Guido Chamorro, gerente sênior de investimentos da Pickett em Londres, que tem títulos do século XX com excesso de peso. Seu fundo de dívida de mercados emergentes superou 75% dos pares este ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Desejamos que mais soberanos tenham títulos do século, disse Chamorro, que defende a dívida de grau de investimento de longo prazo. Os títulos de 100 anos do México parecem muito atraentes em comparação com títulos de 30 anos da estatal ou estatal petrolífera Pemex, disse ele. Chamorro diz que ele é o peso do mercado nos títulos do século da Argentina, citando a falta de prêmio de rendimento para dívidas de menor prazo. Ele não tem exposição às notas da Petrobras. Olha que interessante, né, pessoal? Olha que coisa maluca. Mesmo com tanto que a Petrobras subiu, eles ainda não estão comprando, né, a Petrobras aí a longo prazo. Concedidos títulos do século, pela sua própria natureza, estão entre os títulos de dívida mais arriscados do mundo. Eles seriam abatidos se o Fed chocar os mercados ao não reduzir os custos dos empréstimos do final de julho, de acordo com Harry Harrihan, diretor executivo da NWE Management, sediado em Nova York. Ele ainda favorece a dívida de 100 anos da Petrobras sobre a possibilidade de recompra de títulos. Tina Vandersteel, o gerente de fundos da GMO em Boston, disse que prefere títulos de 100 anos do México sobre a Argentina pelo mesmo motivo de Chamorro. Supondo que a flexibilização monetária global não esteja totalmente precificada, os títulos do século poderiam se beneficiar mais, disse ela.
Títulos do século, rendimento inferior a notas que vencem em 9 anos. Então é sempre aquilo, né, pessoal? É a inversão ali da curva. A gente sempre tem que ter isso em mente. As pessoas estão buscando mais títulos de 100 anos do que títulos de 10 anos, o que mostra novamente uma grande crença que esses títulos a curto prazo vão ter problema, né? Exatamente por uma possível crise mundial. Zisolt Papp, gerente de dinheiro da JP Morgan, com sede em Londres, disse que, embora a curva de rendimento da Argentina esteja invertida, as notas de 100 anos no país podem superar a perspectiva da reeleição do presidente Maurício Macri. Os bônus caíram até 66 centavos de dólar em maio, em meio a uma liquidação nos ativos argentinos antes de se recuperar. Papp disse que a dívida de maior duração se beneficiará de um corte do Fed neste mês, e medidas de flexibilização monetária pelo Banco Central Europeu. O Fed provavelmente permanecerá acomodatício, disse ele. Isso é bom para os títulos do século. Então, pessoal, isso é muito importante para a gente entender que realmente aí os investidores estão mais de olho nos 100 anos do que, né, nos 10 anos. Isso é realmente muito preocupante. Esse outro gráfico, pessoal, também é uma outra postagem aí muito importante que a gente trouxe para vocês, né? Macrobond and Nortia, que é um site aí europeu muito importante, e ele mostra o seguinte, né? Novamente, antes da gente falar o que o gráfico significa, vamos entender, né, que é um gráfico do FONC, né? O que é o FONC, né, pessoal? Federal Open Market Committee, Comitê Federal de Mercado Aberto, um comitê do sistema da Reserva Federal, encarregado pela lei dos Estados Unidos de supervisionar as operações do mercado aberto no país. Os dados do FONC estão gritando, essa é a postagem, né? Os dados do FONC estão gritando, e a pontuação de sentimento deu uma guinada para baixo. Não estava assim desde 2009, né? Então é incrível, novamente, esse gráfico, né, meus amigos, porque a gente vê aí que os índices que ele atingiu agora são exatamente os níveis aí pré-crise 2000 e pré-crise 2008, que é o que a gente sempre comenta no canal, né? Sempre fala sobre isso daí. Aí, muito bem, tem um outro gráfico também aí muito interessante, né, meus amigos, que é exatamente, novamente, né, o tal do yield aí, o yield dos Estados Unidos versus a Alemanha, novamente, né, e aí no post desse gráfico, disponibilizado aí pela Crescat Capital, tem lá, né, rendimento dos Estados Unidos versus a Alemanha, quebra de uma linha de suporte plurianual. As últimas 2 vezes coincidiram com o pico da bolha da tecnologia e habitação. A política do Fed está se tornando mais dovish, com estoques que já estão em avaliação e no final do ciclo de negócio. Nunca acaba bem, né, pessoal? Então, mais uma vez aí, né, um outro gráfico que demonstra que todas as tendências aí técnicas estão exatamente chegando muito próximo da grande crise que teve da .com, né, dos .com, lá de tecnologia, e principalmente da crise subprime, mais uma análise gráfica que mostra exatamente isso, né, pessoal? Então isso também é muito importante. Aí, pessoal, tem essa outra manchete aí também, essa outra matériazinha da Bloomberg, muito interessante, com esse título meio maluco, mas também a gente deu uma resumida. Vamos entender aqui, ó, o mais importante dessa matéria é o seguinte, né? Políticas monetárias baratas, desde a crise financeira, mantiveram as taxas de juros em ou quase baixa, mais abaixo de zero, né? A mais baixa durante a última década. Isso levou muitos investidores a comprarem ativos mais arriscados, que renderam o suficiente para eles cumprirem seus passivos, elevando os mercados de título e reduzindo os rendimentos. O Banco Central Europeu disse na segunda-feira que está pronto para adicionar mais estímulo à zona do euro, indicando que o fim da era dos custos de empréstimo ultra baixos está longe do fim. Mais uma vez, né, pessoal? Então o Banco Europeu foi lá e de novo se comprometeu a continuar com essa política nefasta e fazer o que for preciso para não deixar a economia parar, né? A tendência europeia segue um padrão global que viu o volume de papéis com rendimento inferior a zero, pairando acima dos 12,8 trilhões, que é o que a gente já comentou, né? 13 trilhões de dólares aí alocados exatamente com os juros negativos. Os tomadores de alto rendimento com obrigações denominadas em euro, negociando com rendimento negativo, incluem. Aí tem uma pancada de empresa aqui que está dentro desse esquema.
né? E aí é uma última noticiazinha aí para finalizar. A Itália e a Áustria, né, pessoal, também estão com um comportamento aí muito bizarro. Aí eu peguei aqui só uma frasezinha para resumir. A dívida italiana ultra longa de 2,85% é outro lado da mesma moeda, louca, que nos deu 100 anos austríacos em 1,17%. Os investidores estão em um lugar muito estranho, né? Então, mais uma vez, ele diz aí, na Itália e na Áustria a mesma coisa, os investidores correndo aí para pegar títulos aí do século, pessoal. Ok, meus amigos? Então, pessoal, saindo dessa questão aí fundamental, de novo a gente, né, quis salientar aí, muito importante, que todo mundo continua com crédito farto, né, os governos vão fazer o que for preciso, imprimir quanto dinheiro for preciso, até que o sistema financeiro mundial exploda, né? Eles não estão nem aí, eles querem realmente, a única coisa que importa é que a crise não chegue, para isso vão inflar aí o balão o mais que eles puderem, né? Então, pessoal, aí vamos entrar então agora no Brasil, falar sobre essa questão, né, da Bolsa. Então, como, mais uma vez, tudo isso que está ocorrendo, pode ser possível a nossa Bolsa bater esses recordes e o canal continuar, né, com essa posição. Nós somos o quê, né? Nós somos teimosos, nós somos idiotas mesmo, porque não enxerga que a coisa está crescendo. Não, né, pessoal? Antes de mais nada, a gente sempre fala que o canal em 2015 deu aí a dica para realmente comprar ações naquela época da Dilma. E a gente até criou uma playlist aí com os vídeos que a gente fez nessa época, para não dizerem que a gente é mentiroso. Quem quiser assistam aí o playlist, chama a Chance de Ficar Rico Passou, né? Que foi exatamente o que o canal indicou. E a partir de 2017, como a gente teve um retorno de 300%, já fomos falando aí para diminuir a posição, novamente sendo fundamentalista, até que finalmente em 2018 a gente já assumiu realmente uma postura mais defensiva, né? E de lá para cá a gente vem realmente queimando as nossas posições, sempre com aquele conceito de que quando todo mundo está feliz a gente vende, quando todo mundo está infeliz a gente compra, né, pessoal? Então a gente fez isso daí, nós não somos um canal aí apocalíptico, muito pelo contrário, e é isso que a gente vai deixar bem claro aqui também. A gente só está realmente ligado às bases e com o mundo inteiro desse jeito, completamente maluco, nós não teríamos como realmente recomendar de qualquer forma, sugerir a compra de ações nesse momento. Tá certo, pessoal? Então a gente vai demonstrar isso realmente com dados. Esse é o primeiro dado aí mais inacreditável, né? Todo esse boom que a bolsa está tendo, então vocês deem uma olhadinha aí no gráfico. Essa parte azul são aí os investidores institucionais, né, que são os nossos grandes bancos, grandes corretoras, e a linha verde são os investidores estrangeiros, meus amigos. Tem a parte vermelha também, que são as pessoas jurídicas, né, financeiras, que é a minoria mesmo aí de todo mundo que investe. Mas só para a gente ter essa ideia, pessoal, que assim, mesmo com todo esse boom da bolsa, que realmente é muito bacana, a maioria é de investidor nacional. Os investidores internacionais ainda não colocam muita fé realmente na Bolsa Brasileira, mesmo com todo esse boom, né? Mas por que isso acontece, né, pessoal? Então vamos lá, vamos explicar isso que é o mais importante. Novamente, pessoal, olhem esse gráfico é inacreditável, por isso a provocação do vídeo aí seria o Brasil a nova Grécia, né? Então, para a gente ter uma ideia aí, olha os títulos, né, do governo aí grego, como se desvalorizaram, até que chegou um ápice lá em 2012, né? Aí teve finalzinho de 2012 aí uma reestruturação da dívida, né? O pessoal deu o mercado deu um voto de confiança, mas aí voltou tudo de novo, ele subiu novamente muito o valor dele, e aí foi fazendo reforma. Houve aí em 2015, né, aquele governo. Pessoal, novamente eu vou falar coisas aqui de política, mas que não tem jeito, meus amigos, tem que ser dito, né? Isso tem que ser dito, não é uma questão novamente ideológica, é assim que funciona e tá aí o gráfico, né? Então, um governo de esquerda ganhou, o governo de esquerda é contra a austeridade. Para vocês entenderem, pessoal, que a austeridade é basicamente assim, né? É um pai de família que está muito acostumado a um salário bom, dar uma vida excelente para os filhos, e aí é mandado embora, né? Ele precisa chegar para os filhos e falar, meus queridos, aquela escola boa não vai ter mais, né? O clubezinho lá de futebol vou tirar, videogame não vai ter mais, de última geração, e é óbvio que os filhos não gostam, né? Com o governo é a mesma coisa.
Então o governo vai lá, os nossos governos aí nos últimos anos gastou um horror, né? E aí foi lá e acabou com a nossa parte fiscal, por isso que a gente está fazendo aí todas essas reformas. E aí é um momento, né, pessoal, assim como aí teve um momento que a esquerda assumiu e subiu também, ao longo do tempo a esquerda, né, foi meio que vendo na Grécia que não tinha outra forma, realmente tinha que abrir mão, e aí foi fazendo reformas até que ele chegou nesse ponto, né, pessoal? O mais incrível dessa matéria é que o valor do título lá da Grécia está quase chegando ao preço, né, ao valor dos títulos americanos, tamanho número de reforma que eles fizeram, né? Então, pessoal, isso é exatamente isso que acontece, né? A história da economia é essa. Então você pega ali governos de livre mercado, governos de direita, que fazem muita reforma, se tornam impopular ao longo do tempo, deixam o país com uma situação fiscal boa, e normalmente vem um governo de esquerda, né? E realmente quando o governo de esquerda assume, pessoal, ele é um governo muito bom. Por quê? Porque ele está com dinheiro, porque as contas estão boas, né? Foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Apesar do Fernando Henrique Cardoso, né? Hoje todo mundo sabe que ele é muito mais de esquerda do que o próprio Lula. Ele realmente fez lá as mudanças que precisava. Ele que implementou o real, apesar que, né, quem bolou mesmo foi uma equipe enorme. Ele que foi lá e implementou. Então as contas do Brasil realmente ficaram ótimas, né? Aí veio toda essa questão aí do PT, deu realmente uma vida muito melhor, né, para a população mais pobre, mas obviamente não fez cálculo nenhum, foi liberando valor de aposentadoria para gente que não tinha contribuído, muitíssimos isenções fiscais, muitíssimas bolsas, e quebrou completamente o Brasil, né? Então certamente aí a gente vai ter um ganho muito grande, de econômico mesmo, e quando tiver novamente as contas todas certinhas, certamente vai vir um outro governo de esquerda e o ciclo vai recomeçar todo, né, pessoal? Porque, afinal de contas, no final de um ciclo de reformas, o governo que realizou aquelas reformas, ele está muito prejudicado a imagem dele. Então é um ciclo que ocorre, né? Então, pessoal, nós aqui do canal, nós costumamos dizer isso, né? Por que então que a gente continua apostando em crise? Exatamente por isso, pessoal. O Brasil está fazendo tudo certo, mas a crise internacional é inexorável. Ela vai vir e ela vai destruir o mundo inteiro, as economias mesmo, né? Mas a questão fundamental que a gente tem que entender é exatamente esse gráfico da Grécia. O Brasil, por já ter feito essas reformas, ele vai estar numa posição melhor, né? Após essa crise que vai ter, a Grécia, olha como a Grécia sofreu, pessoal. Podem assistir outros vídeos aí do canal. A gente sempre cita a Grécia, porque a Grécia ficou sem poder tirar dinheiro do banco, tinha limite, né, de tiragem de dinheiro, e essa época foi muito terrível, mas foi graças a essa época que eles realmente fizeram as reformas e hoje estão onde estão, né? Então, só para concluir, pessoal, a gente só vai ler aqui a matéria que é muito interessante. A matéria que é muito interessante, vamos lá, né? Rendimentos das obrigações gregas caem ainda mais do que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os custos de empréstimos da Grécia caíram para um recorde de baixa, caindo abaixo mesmo dos Estados Unidos, graças às crescentes esperanças de um programa de compra de bônus do Banco Central Europeu e a vitória do partido de centro-direita da Nova Democracia nas eleições do final de semana passado. Então, é o que eu falei, olha aí, o pessoal de direita ganha, o mercado fica feliz porque a parte fiscal será realmente regulada. Isso marca uma grande virada para Atenas, que sofreu a maior falência do governo em 2012 e ainda está trabalhando com um dos maiores encargos da dívida, com cerca de 180% do produto interno bruto. O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, tem acalentado as expectativas de que a autoridade monetária da zona do euro esteja preparada para amenizar a política, esperanças que foram reforçadas na semana passada pela indicação de Christine Lagarde, do FMI, como sua sucessora. A gente já comentou isso no vídeo passado, né? O rally de títulos do país foi fortalecido pela vitória geral do Partido Conservador, Nova Democracia, que substituirá o Syriza, da esquerda de Alexis Tsipras, que foi esse aí que quando entrou derrubou de novo lá, né, pessoal, que a gente mostrou os títulos. Embora Tsipras tenha abandonado sua reputação de radical, aceitando de má vontade as restrições do pacote de resgate da União Europeia, que é aquilo que a gente conversou, apesar de ser de esquerda, ele aceitou, né, as restrições e por isso que a Grécia voltou a ficar num patamar bom.
Os investidores esperam que a AND possa revigorar o programa de reforma da Grécia. Agora, uma grande maioria de partidos no parlamento a favor de uma relação de cooperação com os credores internacionais de Atenas, e principalmente com a Europa, disse Giada Gianni, analista do Citigroup, em nota. Esse relacionamento continua sendo o fator mais importante para a sustentabilidade da dívida grega e recuperação nascente do país. Na segunda-feira, a taxa básica de juros de 10 anos da Grécia atingiu brevemente 2,01%, ligeiramente abaixo do equivalente do Tesouro dos Estados Unidos. A diferença entre os dois havia atingido o pico em cerca de 35 pontos percentuais no auge do drama grego. Então, novamente, meus amigos, vamos entender o que isso significa. Pensem o seguinte, né? Um governo completamente sem crédito na praça, ele precisou chegar ali a quase 40% de retorno, né? Olha que loucura, pessoal, loucura. Num ano, 40%. Eles foram fazendo as reformas, todas que precisavam, mesmo sendo um governo de esquerda, e chegou aí a dar um retorno. Hoje está dando um retorno menor que o Tesouro americano, pessoal. Significa que o mercado acredita mais na Grécia que nos Estados Unidos? Podemos dizer que próximo a isso, né? Óbvio que não isso, como a gente sempre fala que o PIB dos Estados Unidos é titânico, mas o que mais importa aos investidores é exatamente a questão do ambiente dos negócios, da credibilidade do país e principalmente, pessoal, que a gente sempre fala quando fala de dívidas dos países, das moedas, né? O poder que aquele país tem de, se você pegar uma moeda ou uma dívida com ele te pagar, meus amigos. Toda a base da economia mundial é isso. Por isso que a gente tem que entender economia, pessoal, para não sair falando bobagem, né? Isso é o fundamental. Mas as notas não valem nada, a moeda é tudo fiduciário, não tem lastro. Não é isso, pessoal, não é isso. A questão fundamental é exatamente o governo garantir que a pessoa que investir naquela dívida ou naquele título ou naquela moeda não vai perder valor. Essa é a questão fundamental. Tá certo, pessoal? Então, para ficar muito claro, a posição do canal sempre foi essa. Realmente, quando deu aquele problema do Joesley Day, a gente recomendou já começar a se desfazer das ações. Quando ia ter as eleições, a gente ficou com muito receio, né, de um governo de esquerda aí voltar e acabar de novo com a nossa fiscal. Isso não ocorreu, então o Brasil realmente tem tudo para crescer. A economia não está andando ainda porque todo mundo, olha aí, os estrangeiros estão de olho realmente nesse problema aí estrangeiro. Tá todo mundo com medo, tá todo mundo esperando essa próxima crise, porque todos os setores, todos os índices econômicos, eles gritam, eles não falam, eles gritam. Mas novamente, pessoal, não é um canal apocalíptico, a gente não acha que esse vai ser o fim do mundo. Então, quando tiver lá numa crise horrorosa, vai acabar o capitalismo, tá todo mundo tirando dinheiro da bolsa, perdeu tudo, a gente vai lá novamente, o canal vai lá e vai falar, gente, agora é hora de comprar, quem comprar vai se dar bem, né? E, novamente, a gente nunca, óbvio, é impossível acertar exatamente o momento. Sempre que a gente fala num preço médio para comprar de 2 a 3 anos. Quando a gente estiver no meio desse processo e a gente estiver falando para comprar e cair no dia, vai vir investidores aí, espírito de porco, e vai falar, não falei que não ia cair, né? Então é um ciclo, é um ciclo. Mas o mais importante, gente, por isso que a gente fez esse vídeo aqui, mesmo em meio a tanta euforia, a gente deixar claro, é isso, pessoal. Se depender do Brasil, a gente vai crescer. Mas com esse cenário internacional é impossível. Impossível. Tá certo, meus amigos? Então essa é a posição do site, do canal. Mandem aí as inscrições para entrar nessa comunidade e discutir todas essas questões. Curtam o vídeo, cliquem no sininho, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se liberarem mesmo o FGTS, aí um monte de gente vai pegar o FGTS e vai aplicar na bolsa, né? Na pontinha do precipício aí, jovens, trabalhadores que guardaram dinheiro por 30 anos aí no FGTS, vão pegar esse dinheiro e vão colocar na bolsa, pertíssimo de uma crise desse tamanho. Então vamos evitar, pessoal, todos juntos, vamos construir uma nação melhor, vamos expandir essa mensagem para chegar no máximo de pessoas possíveis aí. Tá certo, meus amigos? Espero vocês na próxima. Um grande abraço!